Minha cara, minha nobre família conquistense, tivemos no final de semana uma matança na favela ou na comunidade, como é chamada agora, do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. É claro que é muito simples para quem não tem nenhuma ligação com as pessoas que foram mortas, simplesmente dizer, ora, eram bandidos. Então, o raciocínio é esse. Se eram bandidos, eles são julgados por quem? Para morrer ou para morrerem. Então, esta é a única situação que você tem que parar para pensar. Ninguém é bandido porque quer ser bandido. Mas não vamos voltar a esse assunto histórico do que acontece na pobreza do Rio de Janeiro. Mas vamos apenas analisar a coisa de uma outra forma, para que você, minha cara e minha nobre família conquistense, entenda direito o que eu estou falando. Bom, como as ações da polícia nas favelas são diferentes de outros lugares no Rio de Janeiro. Por exemplo, a Polícia Civil organizou uma expedição até essa favela de Jacarezinho para prender, em tese, 23 pessoas. Só que a polícia só conseguiu prender, dos que estavam com mandado de busca e apreensão, 3 pessoas. Mas mataram 24. Ah, tudo bem, houve reação? Houve a reação. Dá para se perceber que houve a reação. Porém, ninguém estava lá no ato da coisa para saber se houve execução ou não. Então, o que se diz é o seguinte, não importa se o cidadão é bandido ou deixa de ser bandido, ele tem que ser julgado. Então, é preciso que façamos o quê? Se é para poder eliminar, vamos estabelecer a pena de morte no Brasil. Existem democracias que têm a pena de morte. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, tem. Agora, o cidadão precisa ser julgado para ir à pena de morte. Ele não pode ser morto, antes de qualquer julgamento. Esse é que é o X da questão. Porque o tratamento da polícia civil ou militar, ela é diferente. Por exemplo, quando a polícia encontrou 117 fuzis no condomínio da Barra, onde morava o ex-presidente da República, e numa casa vizinha à sua, 117 fuzis AR-15. Eu tenho a impressão que um fuzil desse não sai por menos de 15 mil, 12 mil reais. Não houve disparo de um tiro sequer. Quando a polícia foi fazer busca e apreensão no pessoal que construiu os 40 apartamentos da tal da favela Muzenza, ou é Mubenza, não sei, no Rio de Janeiro, que foi esse edifício construído pela milícia, por que então a polícia não disparou um tiro, morreu ninguém? Não se sabe nem sequer se conseguiram fazer a apreensão que iriam fazer. Mas na favela é um aparato de guerra. Eu não estou de forma nenhuma aqui justificando que a polícia vai morrer num confronto direto com o bandido. De jeito nenhum. Se tiver que alguém morrer, que seja o bandido, é lógico. Mas a gente não tem certeza se a polícia agiu corretamente. Esse é o problema. E eu volto a dizer o seguinte, quantas vezes você, minha cara e minha nobre família conquistense, viu a polícia entrar nas favelas do Rio de Janeiro e acontecer matanças parecidas, não com essa quantidade de mortos como houve agora. E resolveu o quê? Nada. Quantas vezes você viu a União Federal intervir no Rio de Janeiro, com os tanques do Exército e tudo mais? Eu pergunto a você, o que alterou? Nada. A última vez que o Exército esteve no Rio de Janeiro, assassinou com 88 tiros um músico que estava com sua família no carro
E o que aconteceu? Nada. O rapaz perdeu a vida e os soldados do exército que assassinaram o cidadão não pagaram por nada. Então, o que a gente chama a atenção é que precisa se entender alguma coisa diferente para tentar minorar o problema. Porque eu pergunto, se a igreja evangélica está dentro do morro, se a igreja católica está dentro do morro, dessas favelas todas, por que as pessoas são mortas sempre no confronto com a polícia e continua morrendo e não vai resolver, e não resolveu até hoje? Agora eu pergunto aos senhores, qual tipo de atitude tem a polícia quando a droga, que é o que foi dito, desses traficantes, chegam para entregar o pessoal da Barra da Tijuca, do Flamengo, do Botafogo, da Urca, de Copacabana? Não seria até mais fácil de prender? Com a inteligência que tem a polícia hoje, o sistema interno de comunicação, se a polícia quiser, ela pega esses bandidos sem dar um tiro, um a um. Se você consegue rastrear o telefone de Adriano da Nóbrega, que estava escondido na Bahia, você consegue. Se você consegue rastrear o telefone de Queiroz, por que você não consegue rastrear os telefones dos tais bandidos do morro? Então, essa lógica nem sempre me convence. Os senhores sabem que o Rio de Janeiro é dividido, o território do Rio de Janeiro. Uma parte quem manda é a milícia, e a milícia é amparada por alguns políticos, conhecidos de vocês, conhecidos de todos nós. Então, se pergunta uma coisa que é preciso e é fundamental deixar essa pergunta aqui para minha cara, minha família baiana, família conquistense. Será que a operação visava resolver o problema do tráfico ou a operação da polícia tinha algo um pouquinho escondido nisso? Porque o pessoal da milícia se dá bem com o pessoal do tráfico. Um não entra no lugar do outro. Se entrar, tem um conflito, é bala para um lado, bala para o outro. Por que então que a polícia faria esse papel? Será que a milícia assumiria o tráfico depois? É coisa para se pensar. No Brasil, não despreze nenhuma hipótese. Bom dia.